Uma ótima manhã de domingo, dia 3 de maio de 2020, na paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo entendimento. A todos os amados do Pai Celestial, hoje, nesse domingo, para a glória do Senhor Jesus, nosso prefeito aqui de Uberlândia, com as autoridades, na área da saúde, já nos permitiu juntarmos nas nossas igrejas, nas nossas congregações, 50%. Já é alguma coisa, né? Agora vamos revezando. Agora já está daquela forma, quem pode, quem vai, quem pode, quem não pode. A gente não vai escalar quem vai e quem não vai, mas por outro lado a gente quer saber quem quer ir, né? Para poder fazer aquela escala dos 50%. Enfim, devagarzinho a gente vai chegando, né, amados? A nossa rotina, em nome de Jesus, isso vai passar, esse turbilhão vai passar e depois disso tudo nós vamos ter crescido mais espiritualmente para a glória de Deus. Como eu sempre digo, vamos nos valorizar cada vez mais. Acerca dos velhos e viúvas, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoestai-os como pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus filhos, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Paulo está dizendo de algumas viúvas que viviam em deleites, ou seja, viviam às vezes com alguém, mas sem casar. Isso é fornicação, é pecado. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É dura a palavra, não é? Mas é verdade. Se você não cuidar dos seus pais, não cuidar dos seus irmãos de fé, não cuidar da sua família, a Bíblia diz aqui que negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Isso aqui era para estar recebendo ajuda. Por quê? Porque até os 60 anos a pessoa... Hoje, né? Hoje está bem diferente. Se trabalha aí até seus 80. Porque parece que o povo hoje, não sei, está vivendo mais, tem mais saúde. Então, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas. Por quê? Quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas,
socorra-as. Que palavrinha difícil. Tão usada, vai ter hora que a língua dobra. Socorra-as, ou seja, dele socorro. E não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas, ou seja, cuide das suas viúvas, porque senão haja mantimento na igreja, não é isso que Paulo está dizendo. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, ou seja, duas. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que dos anjos eleitos, que ainda está meio escuro, esse óculos aqui, amadas e amados, está bem complicadinho. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo, puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, o vinho aqui seria para a cura do Timóteo, não para embriagar. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. Ou seja, uma hora o pecado vem à tona. E o pecado, a Bíblia diz que o pecado gerado, consumado e não confessado, ele gera a morte. A morte como? A morte espiritual. Vamos então, nós estamos com 8 minutos, vamos para números 12. São tantos os conselhos de Paulo a esse jovem Timóteo que se aplica a nós, né, amados, no dia a dia. Então, números 12 começa com a sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Vou parar aqui só um minutinho. Ele sendo o mais manso da terra, matou um homem. Imagina nós então, hein, amados? Só a graça sobre a nossa vida. Porque muitas vezes o velho Adão e a velha Eva quer ressuscitar. Me parece que foi Spurgeon que disse assim, que ele achou que o velho Adão estava morto de vez e jogou ele na profundeza do oceano. É até cômico, né? Só que lá no final ele diz assim, porém eu não sabia que o miserável sabia nadar. Ou seja, ele flutuou, né? Lá da profundeza ele veio, então é terrível. Isso aqui tudo serve de alerta para a nossa vida. Não existe ninguém manso de si próprio, amados. Isso aí só vem do Senhor Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. É claro que existe temperamento mais calmo, mas esses assim, quando se explode também, só Jesus na causa.
E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. A garganta está querendo. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa, misericórdia, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Ou seja, ela foi o pivô da confusão. Ei, boca de mulher, hein? Vigiemos, amadas. Isso aqui está falando, Moisés é o nosso líder. Aquele que fere o princípio de obediência ao seu líder. Ele pode ficar leproso, sim. Não às vezes nessa carne, mas espiritualmente. A lepra que significa pecado. E quando ele chega a se exaltar contra o seu líder, é porque o espírito de inveja já entrou no coração dele há muito tempo. E a soberba, em primeiro lugar. Ele quer ser o que o seu líder é. Isso aí a gente está cansado de ver mundo afora. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Era irmã dele. Que maravilha, já perdoou a irmã. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Que tristeza, amados! Por uma fala, uma conversa mal falada, ou seja, maldita, não é? Ela impediu aquele povo de partir no tempo certo deles partirem. Ela ficou leprosa. Tudo indica que ela começou a contenda. E muitas vezes dentro dos nossos lares, estou falando para as mulheres, a gente precisa vigiar muito para essa boca ficar fechada. Fazer como Davi disse em um dos seus salmos: o que pensei, não falei. Enquanto você não abre a boca, você não dá legalidade a Satanás. Você abriu a boca, acabou. Não tem jeito mais. Aí ele vai trabalhar. Porque ele não para, não. Mas o nosso Deus trabalha por nós quando nós não damos legalidade ao inimigo. Amém? Que Deus continue te abençoando. E até amanhã no nome de Jesus. E na madrugada nós já lemos e oramos o Salmo 91. E quem participou da oração foi muito gostoso, um gozo na alma tremendo. O Senhor continue te abençoando. E até amanhã, segunda-feira, dia 4, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.